Sejam bem-vindos à retrospectiva do futebol de 2024. O ano começou e com ele também o mercado de transferências. Um mercado de transferências um pouco atípico e com poucas movimentações. Em Portugal, começando pelo Benfica, acabou por trazer os jovens Marcos Leonardo, Prestiani, Rolaiser e Carreras e acabaram por sair Jurasek, Lucas Veríssimo, Pitar Musa, João Vitor, Chiquinho e Gonçalo Guedes. Já do lado do Porto, menos movimentado, trouxe apenas Otávio, livrando-se de Navarro, David Carmo e Verón. Já o líder Sporting trouxe em janeiro Kobaco Endredi e Rafael Pontelho, deixando sair Rochinha, Vinagre, Giovanni Cabral e vários outros jovens. O mês de janeiro também foi um mês de demissões, onde lá na Itália José Mourinho acabou por ser despedido da Roma após 2 temporadas, quando tinha deixado a equipa da Roma em 9º lugar no campeonato italiano e tinha sido eliminado cedo na Taça de Itália. Mas lá do outro lado do continente, também Fernando Diniz enfrentou o despedimento. Ele foi despedido da seleção brasileira após um mau ano de 2023, onde em 6 jogos teve 3 derrotas, 2 vitórias e um empate. Especulava-se para o seu lugar viria o italiano Carlo Ancelotti, que acabou por renovar com o Real Madrid e não vir para o Brasil. Com isso, a seleção brasileira acabou por trazer Dorival Júnior, então treinador do São Paulo. Voltando a solo europeu, tivemos a final da Supertaça de Espanha, onde o Real Madrid goleou o Barcelona por 4-1 com Vinícius Júnior a destruir com 3 golos a dar mais uma taça ao Real. Tivemos também a decisão da Taça da Liga aqui em Portugal, onde tivemos a Final Four, onde o atual líder Sporting acabou por ser surpreendido pelo Braga ao perder por 1-0, mas também o Benfica foi surpreendido pelo Estoril após o empate de 1-1 ao perder nos penaltis. Com uma final inédita entre Estoril e Braga, também acabaram por empatar, mas o Braga levou a melhor nos penaltis e conquistou a Taça da Liga, sagrando-se campeão de inverno. Mas o que mais marcou o mês de janeiro foi a polémica entrega do prémio da Best, onde Lionel Messi acabou por surpreender a todos e conquistar o prémio de melhor jogador do mundo, lembrando que o campeonato do mundo não estava a contar durante o período de avaliação. Mas este mês também foi de despedidas. O Jürgen Klopp anunciou que iria deixar o Liverpool após 8 anos e que esta seria a sua última temporada. Mas também tivemos despedidas mais tristes, porque infelizmente o futebol perdeu no mês de janeiro Zagallo, que acabou por morrer aos 78 anos, e o lendário campeão do mundo alemão Franz Beckenbauer. O mês de fevereiro foi um mês muito decisivo para várias ligas, começando na Bundesliga, onde Bayer Leverkusen e Bayern de Munique disputavam ponto a ponto a liderança do campeonato alemão. Mas em um jogo em casa, o Leverkusen conseguiu vencer por 3-0 o Bayern de Munique e distanciar-se num jogo que praticamente decidiu o campeonato alemão. Na Espanha também foi a mesma coisa, Real Madrid e Girona estavam empatados ponto a ponto na disputa do campeonato espanhol, mas o Real Madrid acabou por golear a surpresa Girona em casa com o show de Vinícius Júnior e distanciar-se do Girona, um jogo que acabou por decidir também o campeonato espanhol. E na Itália não foi diferente, também Inter de Milão e Juventus estavam a disputar ponto a ponto, até que a Inter de Milão venceu 1-0, bem chorado, mas conseguiu distanciar-se da Juventus no jogo que também decidiu o campeonato italiano. Neste mês também tivemos diversas finais, a começar pelo continente asiático. O Qatar acabou por bater a Jordânia por 3-1, sagrando-se bicampeão da Taça da Ásia. Já no continente africano, Costa do Marfim acabou por vencer a Nigéria por 2-1, com um gol de Haller decisivo que acabava de voltar de um cancro e dava o título da Taça das Nações Africanas à sua seleção. Mas lá na Inglaterra também tivemos a final da Carabao Cup, onde o Liverpool bateu o Chelsea por 1-0 com um gol de Van Dijk no prolongamento, mesmo com diversas baixas, e Jürgen Klopp conquistava mais um título pelo Liverpool. Falando de competições europeias, tivemos os play-offs da Liga Europa, onde o Benfica conseguiu passar pelo Toulouse da França com agregado 2-1, o Sporting passou com tranquilidade pelo Young Boys com agregado 4-2 e o Braga acabou por ser eliminado já no play-off ao perder por 6-5 no agregado contra o Qarabag. Já o Porto fez uma grande primeira mão de oitavos final ao bater o Arsenal, que era um dos candidatos à Premier League na altura, por 1-0 com gol de Galeno. Infelizmente, no mês de fevereiro tivemos mais uma perda para o futebol, onde o antigo treinador do Porto, campeão da Champions, Artur Jorge, acabou por falecer. Já no começo do mês tivemos um grande clássico entre Porto e Benfica, um clássico histórico onde o Porto goleou o Benfica por 5-0, repetindo o resultado histórico de há 13 anos atrás. Outro jogo marcante foi o confronto entre United e Liverpool nos quartos da FA Cup,
onde o Liverpool teve o jogo na sua mão, podia ter vencido o United, mas o United venceu por 4-3 no prolongamento de virada com gol de Alou, eliminando os Reds da Taça de Inglaterra. Já nas competições europeias tivemos os oitavos da Liga Europa, onde o Benfica passou pelo Rangers. Já o Sporting não teve a mesma sorte. Após um empate por 2-2 em Alvalade, acabou por perder por 1-0 na Itália e ser eliminado da Liga Europa. Mas também tivemos os oitavos final da Liga dos Campeões, onde o Bayern de Munique passou pela Lazio com agregado 3-1, o PSG eliminou o Real Sociedad, o Real Madrid passou pelo Leipzig, o Manchester City destruiu o Copenhaga, o Barcelona avançou com um agregado 4-2 pelo Napoli, o Dortmund passou com tranquilidade pelo PSV, e o Atlético Madrid acabou por eliminar a Inter de Milão, que era uma das sensações da temporada. Após ter perdido por 2-1 na Itália, venceu por 1-0 na Espanha e venceu nos penaltis. E também o Porto foi eliminado da Champions, onde após ter vencido por 1-0 em casa, perdeu por 1-0 na Inglaterra e acabou por perder nos penaltis. O mês começou com a final da Taça de Espanha, onde o Atlético Bilbao bateu o Mallorca por 4-2 a penaltis, conquistando o título da Copa do Rei. Foi neste mês que tivemos a polémica saída de Artur Jorge do Braga a meio da temporada, que viria a assumir o Botafogo e iria mudar a sua história nesta temporada. O mês de abril foi um mês de decisões e clássicos no futebol português, começando pela Taça de Portugal. Após o Sporting ter vencido por 2-1 em Alvalade, o Benfica buscava uma virada, mas não conseguiu, acabando por empatar 2-2 na Luz e o Sporting chegando à final da Taça de Portugal. Pouco tempo depois houve mais um derby entre Sporting e Benfica, onde o Sporting bateu o Benfica por 2-1 com 2 gols de Jenny Katam, um jogo que praticamente decidiu o campeonato e que praticamente deu o título ao Sporting. E outro clássico que tivemos ainda no final do mês de abril foi entre Porto e Sporting, onde o Porto esteve a vencer o Sporting por 2-0, mas Gyökeres conseguiu salvar com 2 gols em 2 minutos, arrancando o empate. O mês de abril foi marcado por mudança no Futebol Clube do Porto, onde Pinto da Costa deixou a presidência após mais de 40 anos no cargo, ao ser ultrapassado por André Vilas-Boas, que tornou-se o novo presidente com 80% dos votos. Em abril tivemos também os primeiros campeões da temporada. Primeiramente o Leverkusen sagrou-se campeão da Bundesliga e de forma invicta, sem perder um único jogo, destronando o reinado de 11 anos do Bayern de Munique. Enquanto que lá na Itália a Inter de Milão bateu o Milan, o seu grande rival Milan, para se sagrar campeão da Série A com 5 jogos de antecedência. Já nas competições europeias tivemos então os quartos de final da Liga Europa com algumas surpresas. Desde já a Atalanta eliminou o Liverpool de Jürgen Klopp após vencer por 3-0 em Anfield. Do lado do Benfica as coisas também não correram muito bem, apesar de vencer por 2-1 na Luz, acabou por perder a penaltis em França e ser eliminado da Liga Europa. Já na Liga dos Campeões, também nos quartos de final, tivemos um grande duelo entre Dortmund e Atlético Madrid, onde a equipa do Dortmund conseguiu passar com agregado 5-4. Também o PSG passou pelo Barcelona com uma grande virada após perder por 3-2 em Espanha, acabou por vencer por 4-1 na França. Também um confronto entre Bayern de Munique e Arsenal, onde após um 2-2 na Inglaterra, o Bayern foi melhor na Alemanha por 1-0. E o grande confronto destes quartos de final, City e Real Madrid, um jogaço que acabou empatado 3-3 lá no Bernabéu. Após o empate por 1-1 na Inglaterra, o Real Madrid levou a melhor nos penaltis, eliminando o atual campeão City. O mês de maio, infelizmente, ficou marcado por uma catástrofe no Brasil. Cheias no Rio Grande do Sul que acabaram por provocar várias mortes e devastamento na região, para além, claro, do lado futebolístico, o adiamento da 7ª e 8ª jornada do Brasileirão. O mês de maio, como sempre, é um mês de diversas finais. Lá na Itália tivemos a final da Taça de Itália, onde a Juventus sagrou-se campeão ao bater a Atalanta por 1-0, onde teve algo hilário, onde Maximiliano Allegri acabou por ser despedido 2 dias depois de conquistar o título. Já lá na Alemanha, o Bayer Leverkusen fez a dobradinha ao vencer o Kaiserslautern e conquistar a DFB Pokal. Na França, sem surpresas, o PSG também fez a dobradinha ao bater o Lyon por 2-1. Já na Inglaterra, tivemos um derby de Manchester na final, onde o Manchester United surpreendeu o City, acabando com a invencibilidade de Rodri e conquistando a Taça de Inglaterra ao vencer por 2-1. Em Portugal, o Sporting procurava a dobradinha nacional, mas foi o Porto quem impediu. Com uma expulsão cedo do lado do Sporting, o Porto venceu por 2-1 com um gol de Taremi no prolongamento, conquistando a Taça de Portugal pelo 3º ano seguido, num jogo que ficou marcado pela despedida de Sérgio Conceição, que deixava o Porto após 7 anos.
No mês de maio tivemos os últimos campeões dos principais campeonatos. Na Holanda, o PSV, que fez uma grande temporada, conquistou a Eredivisie. No campeonato turco, apesar de uma disputa parelha entre Galatasaray e Fenerbahçe, onde o Galatasaray terminou com 102 pontos contra 99 do Fenerbahçe e acabou por conquistar o título turco, a equipa do Galatasaray. No campeonato francês, o PSG confirmou com tranquilidade o seu terceiro campeonato seguido. Na Espanha, o campeão foi o Real Madrid, que confirmou com 4 jogos de antecedência o título da La Liga. No campeonato português, o Benfica tropeçou muito nas últimas jornadas e o Sporting, que já era líder, acabou por vencer o campeonato do sofá, reconquistando o campeonato português. Na Inglaterra, o Manchester City, sem muita dificuldade, conquistou a Premier League na última jornada, sagrando-se tetracampeão e se tornando a primeira equipa inglesa a conquistar 4 títulos de campeonato seguidos. Falando das competições europeias, tivemos as meias finais da Champions, onde o Borussia Dortmund passou pelo PSG com 2 vitórias de 1-0 na Alemanha e de 1-0 na França. O Real Madrid também confirmou sua vaga na final. Após um 2-2 lá na Alemanha, o Real Madrid venceu por 2-1 no Bernabéu, até esteve a perder, mas devido à falha de Neuer e 2 golos de Roselu, o Real Madrid confirmou mais um lugar na final. Tivemos neste mês a final da Liga Conferência, onde numa final entre Olympiacos e Fiorentina, os gregos fizeram história com um gol de El Kaabi no prolongamento. O Olympiacos sagrou-se a primeira equipa grega a conquistar um título europeu, conquistando a Liga Conferência. Também na final da Liga Europa, uma final inédita entre Atalanta e Leverkusen. Leverkusen, que até aqui vinha invicto e podia conquistar também a Liga Europa de forma invicta, mas a Atalanta travou a equipa de Xabi Alonso ao vencer por sonantes 3-0 com um hat-trick de Lookman, conquistando o seu primeiro título em mais de 60 anos e o seu primeiro título europeu. Abrimos o mês com a final da Champions entre Real Madrid e Borussia Dortmund, um jogo que ficou marcado pela despedida de Marco Reus no Borussia após 12 anos. Um jogo onde o Dortmund dominou a primeira parte, mas Courtois foi salvando a equipa e na segunda parte o Real foi letal, golos de Carvajal e do decisivo Vinícius Júnior a dar a 15ª ao Real. O mês de junho foi maioritariamente marcado pelo Campeonato da Europa, realizado na Alemanha, que teve diversos momentos caricados, desde o homem do saxofone até às diversas guerras de comida entre os diferentes países. Mas falando de futebol, como principais decepções tivemos Itália e Bélgica, que não passaram dos oitavos, principalmente a Itália, que acabou por ser eliminada pela surpresa Suíça. Portugal também acabou por ser uma decepção, tal como a França a nível de futebolístico. Portugal não fez um grande europeu, mas passou facilmente a fase de grupos, teve várias dificuldades passando nos oitavos de final a penaltis pela Eslovénia e acabou por ser eliminado pela França também a penaltis. Falando das duas seleções que chegaram à final, a seleção inglesa, que não jogou um grande futebol, mas foi tendo a estrelinha. Nos oitavos de final passou pela Eslováquia com um gol de bicicleta, nos quartos conseguiu eliminar a Suíça a penaltis, na Holanda com um gol do Watkins conseguiu passar e chegou à final. Do lado espanhol, com certeza foi a seleção que melhor futebol jogou, goleando a Geórgia, vencendo a anfitriã Alemanha nos quartos de final, a poderosa França nas meias finais e derrotando a Inglaterra na final por 2-1, sagrando-se campeã da Europa pela 4ª vez na sua história e deixando os ingleses amargurarem o segundo vice-campeonato seguido. Entre o mês de junho e o mês de julho ocorreu também a Copa América nos Estados Unidos. Como a maior decepção, podemos apontar a seleção brasileira, que apresentou um futebol muito fraco e foi eliminada cedo nos quartos de final a penaltis pelo Uruguai. Já por outro lado, a grande surpresa desta Copa América foi a Colômbia, que apresentou um grande futebol e conseguiu chegar à final, mas perdeu para a Argentina, que venceu por 1-0, conquistando o bicampeonato da Copa América. No mês de julho abria-se o mercado de transferências e vários clubes acabaram por mudar de treinador, como por exemplo no Barcelona chegava o alemão Hansi Flick para substituir Xavi, no Chelsea entrava Enzo Maresca que tinha sido campeão da segunda divisão inglesa pelo Leicester, no Liverpool entrava Arne Slot para suceder a Jürgen Klopp, no Bayern de Munique vinha o jovem treinador Vincent Kompany para substituir Thomas Tuchel, na Juventus vinha o ítalo brasileiro que tinha feito um grande trabalho no Bolonha, Thiago Motta. Do lado do Porto, Vítor Bruno, o ex-adjunto de Sérgio Conceição, assumia oficialmente a equipa do Porto. Também António Conte, o grande treinador italiano, assumia a equipa do Napoli. No Milan, era assumido por um português, Paulo Fonseca. Também José Mourinho acabou por surpreender a todos ao ingressar no futebol turco, assinando com o Fenerbahçe. E do lado inglês, após um europeu decepcionante, entre aspas, Gareth Southgate acabou por deixar a seleção inglesa.
Quanto às transferências de jogadores, foram várias as transferências que movimentaram este mercado de verão, desde o regresso de Filipe Coutinho ao Vasco, até a entrada de Solanke no Tottenham, a transferência mais cara do verão, Julián Álvares, que ingressou no Atlético Madrid, Lukaku, que regressou ao futebol italiano para jogar no Napoli, o português Pedro Neto, que ingressou ao Chelsea, Olise e Palhinha, que ingressaram ao Bayern de Munique, Savinho, que entrou no Manchester City, a transferência bombástica de Memphis Depay para o Corinthians e, claro, entradas de Endrick e Kylian Mbappé no Real Madrid. Quanto ao mercado em Portugal, falando dos três grandes, o Benfica apostou forte e contratou diversos jogadores, com as entradas de Pavlidis, o melhor marcador do campeonato holandês, Aktürkoğlu do Galatasaray, Jan Nicolas Best, Amdouni, Caboré por empréstimo, Leandro Barreiro e Renato Sanches por empréstimo. Para além das saídas do jovem João Neves, Marcos Leonardo, que estava apenas há 6 meses no clube, David Neres, Rafa, que já estava há 8 anos, Morato e João Mário. Já do lado do campeão Sporting, acabou por trazer o jovem De Bast, o jovem guarda-redes Kovacevic, Conrad Arder e Maxi Araújo, para além das saídas de jogadores sonantes e importantes no balneário, como Paulinho, Coates e Adam. Já do lado do Porto, apesar de pouco dinheiro, contratou bem, trouxe Samu, grande ponta de lança espanhol, Francisco Moura, Neuen Pérez, Tiago Jaló, Denis Gul e o regresso por empréstimo de Fábio Vieira. Mas claro que teve também as saídas de Evanilson, Chico Conceição, Taremi, Pepe, que acabou por terminar a carreira, e Tony Martínez. O mês de julho também foi marcado por várias despedidas. Diversos jogadores acabaram por terminar as suas carreiras, desde Toni Kroos, que deixou o futebol após o campeonato europeu, o mágico Thiago Alcântara, que sofreu com diversas lesões, o nosso grande central Pep e o central italiano Bonucci. A temporada abriu em Portugal com a Supertaça, um clássico entre Porto e Sporting. O Sporting logo cedo esteve a vencer por 3-0 o Porto, mas o Porto conseguiu uma virada épica de 4-3, sagrando-se campeão da Supertaça, o primeiro título da era Vítor Bruno. O mês de agosto também ficou marcado pela saída de Roger Schmidt, que com apenas 4 jogos na temporada acabou por ser despedido do Benfica. Já havia feito uma má temporada em 23-24 e com um mau começo, com 2 derrotas, um empate e uma vitória em 4 jogos, acabou por ser despedido. Infelizmente neste mês também acabámos por perder o lendário treinador Sven-Göran Eriksson, que já vinha há quase um ano a lutar contra o cancro. O mês de setembro ficou marcado pelo regresso de Bruno Lage ao Benfica. Treinador campeão em 2019, regressou e trouxe o Benfica de volta às vitórias e mudaria o rumo das águias. Tivemos o primeiro grande duelo da temporada na Premier League entre City e Arsenal. As duas equipas empataram por 2-2, mas o maior destaque do jogo foi Rodri, que acabou por sair lesionado com uma ruptura no joelho, falhando o restante da temporada. Na paragem de seleções no confronto entre Portugal e Croácia, Portugal acabou por vencer por 2-1 e o maior destaque foi Cristiano Ronaldo, que atingiu o gol 900 da sua carreira. O mês de outubro começou desde já com algumas polémicas, começando com Jürgen Klopp, que havia deixado o Liverpool no mês de junho e assinava com a Red Bull como novo chefe global, decisão que não agradou os adeptos do Liverpool e do Borussia Dortmund. Também um caso de tribunal em Portugal, onde o Ministério Público português chegou a ameaçar suspender o Benfica do futebol devido a casos de corrupção com fraude fiscal. Foi também neste mês que Erik ten Hag teve o seu fim no Manchester United. Após um mau começo de temporada, deixando os Red Devils em 14º na Premier League, ten Hag era despedido do United. Neste mês também ficou marcado pela estreia do novo formato da Liga dos Campeões, onde tivemos vários jogos interessantes e várias surpresas, desde já o Benfica de Bruno Lage a conseguir golear o Atlético Madrid por 4-0, também o Real Madrid, atual campeão, a ser surpreendido pelo Lille, para além de uma grande goleada do Barcelona por 4-1 para cima do Bayern, com direito hat-trick de Rafinha. Barcelona que nessa mesma semana, após golear o Bayern, também goleou o Real Madrid no Bernabéu, com show do trio Lewandowski, Rafinha e Yamal. E também neste mês dissemos adeus a mais uma lenda do futebol. Iniesta terminou a sua carreira aos 41 anos no Japão. Por fim, talvez uma das maiores polémicas do ano, a entrega da Bola de Ouro. Vinícius Júnior tinha feito uma grande temporada sendo decisivo para o Real Madrid e quando todos esperavam que o brasileiro ia levar a Bola de Ouro, quem acabou por levar foi o médio espanhol Rodri, que também fez uma grande temporada no City e foi coroado melhor do mundo. No começo do mês de novembro vinha uma boa notícia do Médio Oriente. Neymar estava de volta aos relevados após um ano lesionado no joelho.
mas após apenas 2 jogos, Neymar acabou por ter uma lesão na coxa e ficar afastado até o final do ano. O mês de novembro foi um mês de decisões e títulos no futebol sul-americano. A começar pela Copa do Brasil, o Flamengo sagrou-se campeão da Taça do Brasil em cima do Atlético Mineiro. Em 2 jogos ficaram marcados pelo regresso decisivo de Gabigol aos golos. Na Taça Sul-Americana, o Racing acabou por levar a melhor sobre o Cruzeiro, conquistando um título para o futebol argentino. Já no Brasileirão tivemos um jogo decisivo que praticamente decidiu o título, um Palmeiras-Botafogo, onde as duas equipas estavam a lutar ponto por ponto o campeonato, e o Botafogo de Arthur Jorge bateu o Palmeiras da Abel Ferreira por 3-1, distanciando-se e praticamente garantido o título. Mas este mês foi de grandes glórias para o Botafogo, que na final da Libertadores, com menos um jogador desde os 40 segundos, conseguiu bater o Atlético Mineiro e fazer história, conquistando a Libertadores pela primeira vez na sua história, e Arthur Jorge tornando-se o terceiro treinador português a conquistar a glória eterna. O mês de novembro foi um mês de despedidas para o Sporting. Após a saída de Ten Hag do United, Ruben Amorim era anunciado como novo treinador do United. Mas antes disso ele ainda ficou até metade do mês no Sporting, onde conseguiu levar o Sporting a uma invencibilidade de 11 vitórias em 11 jogos no campeonato. Na sua despedida bateu o Braga por 4-2 de virada, despedindo-se assim dos Leões após 4 anos. Um grande clássico que marcou o mês de novembro foi o clássico entre Benfica e Porto, onde o Benfica goleou os Dragões por 4-1 na Luz, com Di Maria em destaque com 2 golos, onde o Benfica goleou os Dragões pela primeira vez em 60 anos. Somada à derrota pesada para cima do Benfica, o Porto sofreu outra decepção neste mês, com uma derrota por 2-1 frente ao Moreirense. O tricampeão da Taça de Portugal era eliminado da prova rainha. E o mês de novembro foi um mês negro para a equipa do Manchester City, pois foi aí que começou a sua sequência de maus resultados. Primeiramente uma eliminação na Carabao Cup. Após isso seguiram-se várias derrotas, como uma derrota para o Bournemouth, para o Brighton, uma goleada em casa de 4-0 frente ao Tottenham, uma goleada na Liga dos Campeões frente ao Sporting de Ruben Amorim e um empate 3-3 frente ao Feyenoord, onde o City esteve a vencer por 3-0 e deixou-se empatar. Pela primeira vez na história de Pep Guardiola, o treinador ficava 6 jogos sem vencer. Após a saída de Ruben Amorim, o Sporting anunciou João Pereira da equipa B como seu novo treinador. Apesar de ter tido uma estreia promissora vencendo o Amarante por 6-0 na Taça de Portugal, na sua estreia na Champions acabou por ser goleado em Alvalade por 5-1 frente ao Arsenal. Para além disso, começou uma má sequência de 4 derrotas seguidas, ao perder por 1-0 frente ao Santa Clara em casa também para o campeonato, acabando com a sua sequência de 11 vitórias em 11 jogos. A acabar o mês de novembro temos a semana dourada do Liverpool, que vem dominando não só a Champions como o campeonato inglês. A meio da semana bateu o Real Madrid por 2-0, somando 6 vitórias em 6 jogos na Champions, sendo a única equipa invicta só com vitórias na Liga dos Campeões. Enquanto que no final de semana recebeu o City em casa e venceu por 2-0, solidificando ainda mais a sua liderança na Premier League. Entrando no mês de dezembro e voltando ao futebol brasileiro, falaremos mais uma vez do Botafogo, que após 29 anos voltou-se a sagrar campeão brasileiro pela terceira vez na sua história. Arthur Jorge fez história e tornou-se o terceiro treinador português a conquistar o título do Brasileirão. Este mês de dezembro foi histórico para o Vitória Sport Clube, que tornou-se o primeiro clube português a avançar aos oitavos de final, passando em segundo lugar na fase de liga com 4 vitórias e 2 empates. Acabou-se o mês de novembro, mas continuou a crise no Manchester City, que apesar de ter tido 2 vitórias neste mês, ainda somou diversos resultados amargos, somando uma derrota frente ao Liverpool por 2-0, um empate por 2-2 frente ao Palace, uma derrota frente à Juventus na Liga dos Campeões, uma derrota amarga no derby de Manchester frente à equipa de Ruben Amorim, onde o City esteve a vencer por 1-0 e acabou por levar uma virada nos minutos finais, para além de uma derrota frente ao Aston Villa e um empate frente ao Everton, deixando a equipa do City no 6º lugar ao final do campeonato. No mês de dezembro começou o descalabro de João Pereira e do Sporting, começando com uma derrota frente ao Moreirense e uma derrota também na Champions contra o Bruges. A gota d'água foi um empate frente ao Gil Vicente no final do mês, que levou ao despedimento de João Pereira após apenas 8 jogos, para o seu lugar a 3 dias do derby frente ao Benfica, entre o Rui Borges, que vinha fazendo um grande trabalho no Vitória. O mês de dezembro ficou marcado também pela estreia da Taça Intercontinental. Com um novo formato, a equipa do Botafogo de Arthur Jorge estreou-se na competição e acabou por ser eliminada já pelo Pachuca na primeira fase. Na grande final, o Real Madrid sem dificuldades bateu o Pachuca por 3-0, sagrando-se campeão intercontinental da FIFA.
O mês de dezembro foi um mês de bastantes tropeços para Barcelona e Real Madrid, que pareciam estar a disputar ponto a ponto a liderança da La Liga, até que o Atlético Madrid, como quem não quer nada, foi se aproximando. E após um clássico frente ao Barcelona, com uma vitória nos últimos minutos sobre o Barcelona, assumiu a liderança no final do mês de dezembro. A terminar o ano tivemos um derby de Lisboa. O Sporting com o Rui Borges, que tinha acabado de chegar há 3 dias, iria enfrentar o Benfica, que estava na liderança do campeonato. Após um grande jogo do Sporting, os Leões venceram por 1-0 com um gol de Jenny Catano, que mais uma vez decidiu o derby e deixou o Sporting na liderança ao final do ano. Alguns jogadores terminaram a sua carreira ao final do ano, como foi o caso de Rafael Varane, que tinha assinado com o Como no verão, mas após vários problemas físicos acabou por terminar a sua carreira. Jesus Navas foi outro que decidiu terminar a carreira a meio da temporada, o lendário lateral direito espanhol de 38 anos. Também Nani, lendário extremo português campeão da Europa, terminou a sua carreira como futebolista. 2 meses depois da polémica Bola de Ouro de Rodri, foi realizada a cerimónia do Prémio da Best, onde Vinícius Júnior foi reconhecido merecidamente como o melhor jogador do mundo. E assim terminou o ano de 2024 no futebol, malta. Portanto, para terminar o vídeo, se vocês chegaram até aqui, malta, não se esqueçam de deixar o like e inscreverem-se no canal, tá? Porque este vídeo deu um trabalho do caraças para fazer. Não está a melhor edição do mundo, mas pá, por favor, apoiem aí o canal, malta. Muito obrigado a todos que acompanharam o nosso canal durante todo este ano de 2024 e preparem-se porque em 2025 vêm novidades.